Boa noite, estamos começando mais uma live aqui, um projeto novo que se chama Projeto Bandog Responde. Foi uma sugestão de 2 seguidores, depois foi aberta a enquete lá no nosso Instagram. O pessoal votou, gostou da ideia, que seria o quê? Eu abro uma caixinha de perguntas, vocês mandam as perguntas, depois eu venho aqui e respondo essas perguntas na live, colocando o meu ponto de vista, as minhas considerações sobre cada tema, sobre cada assunto que vocês aí me mandaram, mandaram essa dúvida nesse assunto para mim abordar. Então vamos lá, live rápida, dinâmica, vamos já partir aqui para a primeira pergunta. Qual a seleção do projeto Bandog? Território ou guarda de defesa pessoal? Pois então, galera, o meu foco, né, são cães de território. A seleção do projeto Bandog vai ser baseada em cães para território. Por quê? Eu acredito que um cão com todas as características necessárias para fazer uma guarda territorial, se bem treinado, ele vai conseguir desempenhar uma defesa pessoal. Talvez, se ele tiver uma linha, né, um certo desequilíbrio na agressão dele, ele seja muito agressivo, ao ponto de não ser possível lapidar 100% dessa agressão, para que ele seja controlável quando ele estiver exercendo a ação de defesa pessoal, ele ainda vai ser útil para ti em determinadas circunstâncias, certo? Ele pode não ser 100% perfeito para ir contigo em 100% dos lugares, mas ele vai conseguir te trazer uma segurança e uma proteção em determinadas situações. Já um cão que não desempenha muito bem, né, a guarda territorial, ele até pode desempenhar muito bem e perfeitamente a defesa pessoal, se bem treinado, bem condicionado. Então, assim, para deixar claro para vocês, eu não acredito em cães de dupla aptidão. Eu acho que cães de dupla aptidão, do meu ponto de vista, com as experiências que eu tive, é quase uma mega sena. Tem cães com essa total condição? Tem, mas são poucos. Já cães que conseguem exercer com plenitude uma ou outra, eu acredito que seja mais fácil da gente encontrar. Então o meu foco é 100% território, por essa questão que eu falei para vocês. Eu acredito que um cachorro, como eu falei ali, um ótimo cão de guarda territorial pode vir a servir em defesa pessoal. Porém, um excelente cão de defesa pessoal, talvez ou quase raramente vá ser um excelente cão de guarda territorial. Então, o meu processo de seleção é sempre buscando e afunilando as características que eu julgo necessárias e essenciais para um bom cão de guarda territorial. Beleza? Então, vamos para a próxima pergunta. Aqui, ó, vamos lá. Mais burocracia só é melhor... Ela está dividida em 2 partes aqui, ó. Não seria melhor e justo leis firmes para punir do que exigir curso para criar? Mais burocracia só é melhor para o Estado, mais dinheiro e mais controle. Pois então, amigo, eu acredito que tu deva estar se referindo àquela live que eu fiz sobre pitbulls, né, tanto aqui pelo Projeto Bandog, como a convite lá do Marcelo e do Puri Moreno, também bati esse papo lá com eles, ele, o Fábio, o Pedro, aí, o outro amigo lá que me escapou o nome agora. Mas assim, ó, vamos lá, esse assunto vai render um pouquinho, tá? O que é o problema que eu vejo hoje? O que é o único problema da sinofilia no Brasil hoje? É a total e absoluta falta de cultura sinófila no Brasil. As pessoas, a grande maioria, tá? Eu acredito que pessoas do nosso segmento, do nosso nicho, com a nossa noção de cachorro, deva corresponder a 5%, tá? E aí pessoas que têm noção técnica, sinotécnica sobre cachorro, que entendem que cachorro é cachorro, aí eu estou falando de profissionais, criadores e outras pessoas, eu acredito que a gente agora, tipo um data eu, tá, chutando números, seja correspondente a uns 10, talvez sendo muito otimista, 15%, né, da população no Brasil hoje tem essa noção do que é ter um cachorro, o que é um cachorro. Então nos falta cultura sinófila. E como é que a gente desenvolve cultura sinófila? Se eu entendi a tua pergunta, a sugestão que eu dei nas lives, que hoje é o que eu acredito piamente que seria a solução para os ataques e a solução para se criar uma cultura sinófila. Por quê? Toda vez que uma pessoa contrata um adestrador, essa pessoa ela muda a concepção dela sobre cachorro. Porque o adestrador, por ser uma pessoa técnica, ele tem o dever moral, e até para que o treino realmente aconteça e o cachorro, né, e o proprietário usufrua do que ele está ali investindo no treinamento, ele vai ter que explicar condições naturais dos cães, como temperamento, obediência, manejo, e com isso a pessoa, o proprietário,
passa a ter uma noção, ele sobe alguns degraus, ele sai daquele total desconhecimento técnico e sobe alguns degraus de conhecimento. Aí ele passa a entender sobre cães um pouco, o mínimo necessário, porque esse adestrador foi lá, explicou, ensinou. Quando que é a outra alternativa? É quando essa pessoa adquire um cachorro e por paixão, por sede de conhecimento, ela começa a estudar, pesquisar, ir atrás e ver vídeo, e às vezes vai até fazer curso e assiste live, sabe? Então ela busca o conhecimento. Justamente porque às vezes ela mesma quer treinar o próprio cachorro. Ela quer treinar, ela quer ver, então ela vai atrás, entendeu? Ela quer ir atrás desse conhecimento. E aí ela também sobe alguns degraus. Então, com essa visão de como fazer as pessoas subirem alguns degraus, hoje, para mim, a única solução para a gente acabar com os problemas de ataque e criar cultura da sinofilia, né, no Brasil, e ao mesmo tempo combater toda a loucura dos proteloucos, é nós passarmos a exigir para que os cães passeiem na rua. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. Ah, eu quero ter um cachorro. Tudo bem, pode ter o teu cachorro, põe lá na tua casa, se divirta e seja feliz. Ah, mas agora eu quero passear com o meu cachorro. Bom, então para passear com o teu cachorro, tu vai ter que ter uma habilitação para passear com esse cachorro. E o que é essa habilitação? Eu hoje no Brasil vejo duas opções tranquilamente possíveis de serem feitas. Nós temos, eu quero só passear com o meu cachorro, com o meu bebê pet. Beleza, tu vai lá e faz um TCS, que é o teste de cão social da CBKC. É um teste super simples, super tranquilo de ser feito, não tem nenhuma exigência mirabolante, técnica, assim, não é complicadíssimo, não, é muito, cara, ele é o mínimo do mínimo do mínimo necessário para o teu cachorro ser educado e sociável, entendeu? E quando eu digo sociável, não é ser mansinho e querido, é andar na rua sem gerar problemas e sob controle e sob comandos, entendeu? Então eu acho um teste muito simples, qualquer proprietário que se dedique ao mínimo, ele mesmo já consegue titular o cachorro nesse teste. A segunda opção seria o BH. Aí por que eu colocaria essas duas opções? Porque o TCS ele é muito raso, entendeu? Então fica para proprietários que querem só passear com o cachorro. Já o BH, vamos supor, eu tenho um cão e quero seguir carreira funcional com ele. Quero fazer Mundi, eu quero fazer IGP, quero fazer alguma outra prova oficial. E que é exigido o BH. Não faria sentido eu exigir o TCS para depois o esporte exigir o BH, então, e aí ele seguir a carreira, entendeu? Não faria sentido. Então, eu tenho planos de seguir uma carreira funcional. Então tu já parte direto pro BH. Porque o BH é muito mais exigente, muito mais técnico, ele demanda muito mais conhecimento e treinamento. Então, o cachorro que passou no BH, teoricamente, ele já está numa situação maior do que o cachorro que passou no TCS. Então fica o TCS para os meros mortais que querem passear e o BH para quem quer andar com o cachorro na rua e seguir carreira funcional, já que essas provas no futuro vão exigir o BH, entendeu? Então para mim seriam esses dois testes. Ali o amigo comentou, né? Seria mais dinheiro para o Estado. Mas essa exigência não teria vínculo com o Estado, porque hoje a gente ficaria, vamos dizer assim, dependente da CBKC, porque é a entidade que hoje detentora do teste do TCS, e aí também tem a questão do BH, que daí é de livre domínio, assim, né, pode correr, tem a Sociedade Pastor Alemão e tudo mais, vai lá e compete, então tem outras entidades que adotam o BH, se eu não estiver equivocado aqui falando alguma besteira. Mas então a minha visão seria essa. E por que eu falo isso? Por que hoje eu defendo piamente que para um cachorro andar na rua tem que ter obrigatoriamente ou o TCS ou o BH? Por exemplo, o meu sonho é dirigir um carro, eu quero ter um carro, eu quero pilotar um carro. Tudo bem? Tu é obrigado a ter habilitação de carro. Eu quero dirigir moto. Então agora tu vai lá e tu é obrigado a ter uma habilitação de moto. Porque aquele documento diz, eu estou apto a dirigir uma moto, eu estou apto a dirigir um carro. É a mesma coisa com o cachorro. Eu quero ter um cachorro no meu pátio. Cara, não tem problema nenhum, compra e tenha quantos tu quiser. Mas eu quero sair, eu quero passear com o meu cachorro. Então agora tu tem um documento e me prova que tu e o teu cachorro estão aptos a andar na rua. Do mesmo jeito que a gente exige a carteira de habilitação para evitar acidentes no trânsito, o TCS e o BH serviriam para evitar acidentes com cães. Hoje mesmo passou no jornal aqui, eu estava vendo ali na parte da tarde, aqui na minha cidade, 2 cães, eu não consegui entender porque eu estava numa lanchonete, tinha muito ruído, mas pelo pouco que eu entendi da chamada do noticiário, 2 pastores alemães mataram uma salsichinha no parque. Os pastores alemães estavam sem guia, sem focinheira, aquela história de andar solto, foram lá, atacaram a cachorrinha, mataram a cachorrinha, os donos fugiram do local, né, os donos do que supostamente eram pastores alemães, como eu disse, eu não ouvi direito. Então, a gente vê que o problema não é uma raça, não é uma ou outra raça, o problema é essa falta de cultura. Pô, cara, tu tá com 2 cães pastores alemães, nós sabemos, são cães de potencial, tu vai deixar solto? Agora eu te pergunto, se esses proprietários, eles tivessem treinado os cães deles para fazer o TCS, se eles mesmos tivessem treinados, eles já teriam noção.
Porque o nosso meio, o meio sinotécnico, já ia pesar sobre a consciência deles, principalmente sobre a questão da guia. Eu, particularmente, não sou um defensor da focinheira, já fui no passado, tá? Já fui um grande defensor da obrigatoriedade da focinheira, porém, com as reflexões da vida, com as lições que a gente vem aprendendo, eu entendi que, como eu vou ter um cão de defesa pessoal para me proteger de pronto saque, de pronto comando, se ele tá de focinheira? Ele não vai ser igual uma arma desmuniciada, não serve para nada, tá entendendo? Então, assim, eu não defendo mais a obrigatoriedade da focinheira. Por quê? Porque eu entendo que uma vez esse cão seja educado e controlado, ele não vai ter a necessidade da focinheira. E aí que entra a exigência do TCS e do BH. Então, se hoje no nosso país a gente tivesse essa exigência, imagina, 100% dos pais de pet, 100% dos pais de pet iam ser obrigados a fazer esse TCS ou o BH. Todo mundo ia optar pelo TCS, óbvio, né? Então ia ser obrigado. E aí é que está a semente da cultura sinófila do nosso país. Porque ao ir fazer isso, ou contratar um adestrador para treinar o cachorro deles, porém, aqui a gente abre um parêntese, essa exigência também deveria estar embutida nela que o próprio proprietário apresente o cachorro. Ficaria vetado a apresentação por terceiros. Por quê? Porque a gente quer justamente essa questão de trazer a cultura sinófila para a população em geral. Então agora imagina todos os pais de pet. Eu quero passear com meu bebê, eu quero passear com meu bebê. Vai lá fazer o TCS. Ao fazer o TCS, como eu estava falando, ou ele vai chamar um adestrador e vai aprender sobre adestramento enquanto o cachorro dele é adestrado, ou ele vai estudar, pesquisar e aprender para ele próprio treinar o cachorro, já que é um teste que uma pessoa consegue, através de autodidatismo, executar os exercícios e fazer numa boa. Então hoje a minha visão é essa, tenho defendido isso, vou começar a levantar cada vez mais essa campanha, vou conversar com pessoas, colegas que tenham um canal de entrevista, que conversem, que façam live, onde eu puder chegar e levar esta ideia que me veio à cabeça, eu vou levar isso para todos os cantos. Porque eu acho que isso sim iria resolver de uma vez por todas essa nossa total falta de cultura canina. E o mais importante, pessoal, quando uma pessoa deixa de ser leiga, deixa de ser inocentemente iludida por falácias românticas e passa a ter uma visão um pouquinho mais técnica, o que vai acontecer? Toda essa pressão, toda essa loucura, anticriação, anticães de guarda, de proteloco, toda essa doideira vai ser sufocada. Porque, do mesmo jeito que eu acredito que o pessoal técnico, né, o que tem uma noção técnica, corresponda a 10, 15% dentro da sinofilia, a galera muito ideológica e radical, maluca mesmo, de proteloco, eu também acredito que deva ser em torno de uns 15 a 20%. Então essa fatia de praticamente 60%, 65% que está ali no meio, essa fatia são dos pais de pet empírico. São de pessoas que acreditam que o cachorro é um bebê, que ele é querido, que o meu neném, mas é a cultura que elas vêm recebendo, é a informação que vem chegando até elas, que cachorros são anjinhos de 4 patas e tudo mais. Porque eu tenho o hábito de frequentar cachorródromo. Vocês talvez conheçam por o Parcão aí na cidade de vocês. Eu gosto de ir nesses lugares, porque são nesses lugares que eu encontro essas pessoas. E eu já catequizei índio a rodo em cachorródromo. Porque eu chego no cachorródromo e eu sempre... Eu até esqueci de filmar isso. Mas a próxima vez que eu tiver oportunidade eu vou filmar. Eu sou o único que chego de enforcador lá dentro. O único. O resto tá tudo 100% com peitoral. E nessa galera de peitoral, eu já contei isso em lives, quando eu tenho a oportunidade de conversar, bater um papo, trocar uma ideia, eu vou explicando, mostrando. Aí tem gente que fala, meu cachorro puxa muito. Meu cachorro não sei o que, ele é muito mal criado. Nossa, o teu é tão educadinho. Eu falei, cara, tu quer? Eu explico pra ti ali como é, porque a questão tá no peitoral, eu te mostro como usar essa ferramenta aqui, que é uma excelente ferramenta, é um enforcador. Cara, na hora, a pessoa já olha pra mim assim, mas daí não, né, poxa, coitadinha, né? Não tem coragem de enforcar meu cachorro. Eu digo, mas tu nunca vai enforcar teu cachorro. O nome da ferramenta é enforcador. Porque no passado, e até já fiz live falando isso, eu defendia a mudança de nomes para nomes abrandados, por exemplo, Acolar de Elos. Mas eu saturei, gente. Hoje em dia eu enchi o saco, eu cansei dessa loucura, eu não quero mais viver em esquizofrenia, sabe? Porque as pessoas erradas estão me dizendo como eu tenho que fazer errado e deixar de fazer certo. Então o nome da ferramenta é enforcador. Então é enforcador e eu, como um técnico do assunto, vou explicar que um enforcador não enforca, mas eu não vou mudar o nome da ferramenta. Então hoje eu mudei minha opinião sobre a alteração de nomes para nomes mais brandos. Porque eu cansei de ceder à pressão de maluco. Eu não posso deixar que os doidos me governem. É eu que tenho que botar ordem nos doidos, entendeu? Nós, as pessoas com consciência, com sanidade mental, é que devemos botar ordem nos doidos. Então eu vou nesses lugares e eu digo, não, posso fazer uma demonstração para ti aqui agora, rapidão, sobre a questão do enforcador e mostrar que teu cachorro... Eu já explico antes de fazer, eu digo, ele vai dar um puxãozinho, eu vou virar 180, puxãozinho 180, e assim que ele notar que alguma coisa mudou, ele já vai começar a me olhar e já vai começar a ficar meio tipo, mas e agora? E ele tu já vê que ele não vai puxar.
Daí a pessoa autoriza, né? Ela, tudo bem, eu vou ali e mostro. Faço, cara, 2, 3 pegadinhas ali que tu dá no cachorro de virar um cavalinho de pau ali de 180, o cachorro já se perde, já fica te olhando, já fica aquela cara de tipo, qual é que é? Agora é tu que manda? E aí eu começo a passear com o cachorrinho ali de enforcador, guia frouxa, o cachorro não puxa, e eu passo pro próprio proprietário, pro dono. Digo, agora tu vai fazer a mesma coisa. E eu sempre falo isso pra ele, cara, assim que tu pegar essa guia, por ser tu, e ele saber que ele te governa, ele vai esticar, ele vai puxar, ele vai levar. E aí tu vai fazer a mesma coisa que eu fiz. E aí é instantâneo. É a pessoa, o dono lá, o proprietário pegar, o cachorrinho percebe que é o dono, já dá aquela escada de 180, 180. Aí a pessoa dá o primeiro virãozinho, dá o segundo virãozinho, o cachorro já olha de novo, pega tipo, qual é que é agora? Eu não tô mandando mais nada? E pronto. Ali se alcançou o êxito. E eu tive já o prazer, acho que foram 2 ou 3 proprietários que deu a coincidência de eu reencontrar num futuro, no cachorródromo, e eles estarem de enforcador, estarem de guia unificada. Entendeu? Então eu achei aquilo incrível. Foram pessoas que depois a gente começou a conversar, bater papo, justamente porque eles tiveram uma outra visão sobre cães. E é aí que eu falo que nós devemos entrar. Nós temos a obrigação de levar a informação correta, entendeu? E ter muito, muito cuidado para não entrar como eu posso dizer assim, naquele efeito manada, naquela necessidade de apedrejamento, naquela necessidade de sair condenando todo mundo. Por quê? Agora devo abrir um parênteses que vai fugir um pouquinho do assunto, tá? Mas a gente precisa entender o seguinte, quando um adestrador, um criador, alguém da nossa categoria, nossa classe, comete um erro, nós não devemos sair apedrejando, gente. Eu tenho pedido isso para vocês, não é passar pano, certo? Mas, infelizmente, eu tenho visto ataques bárbaros de profissionais a colegas de profissão tentando aniquilar o colega, entendeu? Tentando, assim, destruir o colega. Por quê? Porque daí a gente começa assim, não, isso é maus tratos, não, na nossa profissão isso é inadmissível, esse cara merece ser preso, esse cara merece, ele não representa classe, cadeia, isso é maus tratos. Então, gente, tomem muito cuidado com a palavra maus tratos, mas tomem muito cuidado com essas duas palavras, maus tratos e cadeia, porque hoje tu tá tirando pedra num colega e tu tá reforçando a ideia de que qualquer coisa é maus tratos e que qualquer maus tratos devem te levar à cadeia. Entendeu? Então tomem muito cuidado. Vocês podem ter posturas técnicas, entendeu? Mas não entrem no apedrejamento moral. Vou dar um exemplo, tá? Para encerrar esse parêntese. Aconteceu um erro lá, sei lá, um cara pegou um cachorro, levantou pelo enforcador e bateu o cachorro, sei lá, na parede, vamos dizer assim. Sei lá, apesar que isso é uma situação bem extrema, né? Mas vamos pegar essa situação extrema. O que eu acredito que seja o correto da classe fazer? Colocar assim, ó, nós, profissionais do adestramento, eu, profissional de adestramento, eu da escola tal, não sei o quê, repudio tal atitude e não considero essa atitude tecnicamente correta. Pronto. Pronto. Tu já colocou o posicionamento da classe, tu já colocou o teu posicionamento profissional, mas tu não foi lá apedrejar o cara, entendeu? Tu não foi lá, cadeia, prende, monstro, lixo, vamos espancar, vamos matar. Porque, é como eu digo, eu tenho visto, pessoal, isso é uma coisa que tem mexido um pouco, assim, com a minha visão de mundo, sabe? Eu estou me aprofundando cada vez mais na questão religiosa, em ter um coração cristão, ler mais profundamente o Novo Testamento para entender, assim, essas questões de como Jesus pensava, como Jesus agia, quais eram os princípios morais de Jesus. E já até falei isso aqui em live, a questão da mulher adúltera que era para ser apedrejada, e ele, como ele disse, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Então, pessoal, essa frase, esse versículo, ele vai muito além do que a gente está enxergando. Por exemplo, pode ser que tu, como profissional, jamais, e é bem provável, que tu jamais tenha tomado uma atitude como essa que eu dei de exemplo. É bem provável. Porém, contudo, todavia, tu já deve ter cometido diversos erros na tua vida, dos mais diferentes espectros, que podem ter lesado física ou moralmente muitas pessoas. Entendeu? E nem por isso tu foi apedrejado. Então não é aquela coisa assim, tipo, porque eu nunca errei com um cachorro, então quando alguém errar, vou lá e vou jogar pedra. Não, a frase é bem clara. Quem nunca errou, ou seja, tu é completamente perfeito em toda a tua vida, tu é imaculado. E nós sabemos que não existe ser humano assim. Então eu acho importante a gente ter essa postura técnica, profissional, e não esse efeito cardume de piranha, onde a vítima da vez precisa ser cancelada, execrada e tipo, extinguida da face da terra. Entendeu? Então essa é a minha consideração, até abrir um parênteses aqui, mas para aproveitar, né, já que hoje é o projeto Bandog Responde, essas são minhas considerações em relação a esse tema. E se tu tá vendo pelo YouTube, que é muito importante, duas coisinhas que eu esqueci de dar esse recado. Primeiro, se inscreve. Segundo, curte. E terceiro, para mim não esquecer, o que tu achou sobre tudo isso que eu acabei de falar? Tanto do TCS, da exigência, né, para as pessoas passearem, quanto essa questão do ataque a profissionais de classe. Deixa nos comentários a tua opinião sobre isso, que é importante para a gente refletir e entender como é que está a visão de um todo sobre esses assuntos. Vamos lá, próxima pergunta. Aqui, vamos lá, que território? Quando vai ter cruza? Então vamos lá, gurizada. Bom, eu estava com alguns projetos, né, para cruzar Pandora agora no final do ano. Era para ter cruzado ela no final do ano passado,
era para cruzá-la em dezembro, mas ela antecipou o cio para novembro, isso me desestabilizou inteiro, não estava nos meus planos. Aí eu deixei falhar o cio agora que ela passou por último, que também não era a hora para cruzar. Daí aqui é muito frio, os cachorrinhos nascem no inverno, e aqui às vezes é um frio de arrebentar, então era perigoso para os cachorrinhos, para os filhotinhos. Então as cruzas sempre ocorrerão no final do ano, ou novembro ou dezembro. Agora já não sei mais, porque essa doida não está regulando o cio, às vezes ela está antecipando. Mas eu tinha alguns projetos, alguns planos, né? E por uma série de razões, pessoais, profissionais, e tudo que possa envolver os ais da vida, né? Não vou conseguir realizar a primeira cruza com o cachorro que eu gostaria de cruzar, até um risco que eu ponho, porque já é um cachorro de certa idade. Porém, me surgiu uma oportunidade aqui, muito perto de mim, um cara muito legal, a gente já, nossa, já ficamos amizade, já, como eu digo, já trocamos altas ideias, e é um cachorro muito, mas muito bom mesmo, entendeu? É um cachorro que ele é 50% canicorso por parte de pai e 50% pitbull por parte de mãe. A cadela é aquelas cadelinhas red nose nitrada mesmo, gostei demais da cachorra. O pai é muito bom também, um cachorro legal. E o pretendente, vamos dizer assim, que é esse 50%, esse mix, é muito, mas é muito bom mesmo. É um cachorro grande, rápido, ágil, boca firme, entendeu? É um cachorro que pendura, sabe? Consegue ficar com as patas dianteiras elevadas, no mordedor, travadão. Desde o início, então, desde que o proprietário adquiriu, o foco foi 100% guarda, defesa pessoal. Então ele nunca pensou em ter um cão para defesa territorial, então ele treinou e trabalhou esse cachorro o tempo inteiro para defesa pessoal. Porém, o cachorro exerce alguma guarda territorial no local, tudo, ele tem a aversão necessária, até quero ver se faça uns testezinhos assim no futuro, né? Mas, então, já aproveitando aqui para deixar todos avisados, provavelmente em novembro ou dezembro vai acontecer a cruza da Pandora com esse cachorro 50% canicorso e 50% pitbull. Para mim, eu achei incrível, porque como eu disse, eu gostei demais, mas demais mesmo do cachorro, é um cachorro excepcional. E para mim é legal porque eu faço duas aberturas de sangue ao mesmo tempo. Porque a Pandora não carrega canicorso e não carrega pitbull. Claro, ela tem alguma micro porcentagem de pitbull lá atrás dos andantes. E provavelmente, talvez tenha alguma coisa de canicorso dos andantes. Mas como o andante já tem uma seleção muito fechada há muito tempo, isso deve estar bem diluído dentro da padronização que ele fez. E agora, com esse cruzamento, eu abro de novo o sangue, trazendo essa vamos dizer assim, essa característica, essa abertura genética para essa ninhada. Então, quem tem interesse em adquirir um filhote da Pandora com esse cachorro, já fica de olho, provavelmente nos próximos dias eu já faça o anúncio lá na Cães e Pets, para já abrir as pré-reservas, eu vou abrir pré-reserva, justamente para a galera já ir se programando, dá tempo de ir separando, se programando financeiramente, já pegar ali décimo, férias, o que quiser, para fazer a aquisição do filhote, ou para dar de entrada no filhote, depois vai poder parcelar igual foi a outra ninhada, acho que são até 12 vezes no cartão. Então quem quiser já ir liberando o limite do cartão, vai ter tempo de se planejar, porque a cruza vai acontecer entre novembro e dezembro. Tá? Eu provavelmente abro aí umas 6 ou 7 pré-reservas, com um valor simbólico, só para a pessoa fidelizar ali, que ela vai realmente ficar com o cachorrinho. E feita essa pré-reserva, aí depois já vai ser feita a cruza, tudo, e vou entregar os cãezinhos aí provavelmente entre 65 e 70 dias, entre 60 e 70 dias. Eu vou deixar ver como é que vai estar o desenvolvimento da ninhada, dos filhotes, para ir sempre dando aquele feedback, né, para os proprietários de como é que a ninhada está desenvolvendo, como cada indivíduo está se desenvolvendo, e a ordem de escolha será justamente pela ordem de pré-reserva, que nem eu fiz com a primeira ninhada. Então a primeira pré-reserva tem a primeira escolha, a segunda pré-reserva a segunda escolha, terceira pré-reserva a terceira escolha, e assim sucessivamente. Beleza? Bora lá, próxima pergunta. Rapaz, eu achei que a live ia ser rápida. Pretende adquirir mais cães? Sim, meu velho, sim. Esse é o sonho de todo criador, de todo dono de cachorro, de todo cachorreiro, cada vez tem mais e mais cachorro. Então, assim, ó. Deixa eu só botar um parênteses aqui, depois provavelmente eu faço alguns cortes, tá? Então, vamos lá. Em relação à ninhada da Pandora com esse cachorro canicorso com pitbull, o que tu achou dessa cruza? Deixa, se tu estiver pelo YouTube, deixa aqui nos comentários o que tu achou da cruza, qual tuas expectativas sobre essa cruza e se tu tem interesse em um filhote. Em relação a ter mais cães agora, voltando. Pretendo sim, quero ter mais cães, mas para que eu tenha mais cães, uma certa logística precisa acontecer. Eu ainda não tenho uma estrutura própria, né? Eu moro de aluguel. E é uma experiência bem complicada tu ter muitos cães morando de aluguel. Eu também não tenho uma estabilidade financeira gigantesca, ao ponto de dinheiro não ser um problema, é só sair carregando tudo e todos para qualquer lugar, ou entende? Não, tá, só trocar de chácara, é só fazer um canil, é só... Então não tenho essa facilidade ainda, espero sim, tenho batalhado, trabalhado para conseguir construir algo mais sólido para mim, mas pretendo.
O Dark era um cachorro que eu ia vender, aí depois eu pensei, não, mas eu não tenho nenhum macho quando a Pandora entra no cio pra ficar espantando os outros. Aí nesse meio tempo eu ia cruzar a Pandora, num cachorro que eu queria, ia ficar com um macho justamente pra fazer esse papel, e aí eu ia vender o Dark. Mas entre essas idas e vindas da minha cabeça, daí eu ia treinar ele, deixar ele pronto e vender ele pronto já. Mas aí eu me apeguei, cara. Eu não adianta, é como eu digo, eu sou um pai de pet que deu errado, não adianta. Já me peguei nesse vira-lata imundo aí, e sabe, tipo, cara, eu não consigo. O cachorro é bom, o cachorro é maravilhoso, um cachorro excepcional. Cara, o Dark é muito bom. O único problema dele é que ele é retardado, entendeu? Um cachorro que frita, surta, tipo, é muito Tasmania pra mim. Eu quero aquela linha de cachorro mais tranquilona, assim. Tenha tenacidade, tenha gás, tenha agilidade, tenha disposição, mas não seja fritadeira, sabe? Não gosto de cachorro que frita o cérebro por nada. E o Dark traz isso, ele é muito retardado, muito retardado. Mas é um cachorro que eu já me adaptei, eu tô começando até a pensar em começar a treinar ele bem direitinho, a parte de obediência. É um cachorro que tem uma plasticidade muito boa, sabe, pra fazer vídeo. É um cachorro que consegue saltar muito, pular muito, completamente maluco. Às vezes ele pula lá do barranco ali, deve ter acho que 1,5 m, mais ou menos 1,60 m, aquele barranco, e se joga igual um doido, assim, que eu chego, nossa, dá até um ruim no coração, digo, ai, animal, vai quebrar essas patas, ainda, sabe, chega a dar um ruim, assim, mas pula aí. É um cachorro que, por exemplo, para transpassar um carro vai ser facinho, ele tem muita, mas muita impulsão, sabe, então eu gosto demais, é um cachorro que dá pra fazer muito vídeo bacana mesmo com ele. E só que, como eu disse, o único defeitinho dele é essa questão de ser muito retardado. É uma característica muito dominante em toda a árvore genealógica dele. Desde o bisavô dele até ele, todo mundo que veio retardado. Então a chance de eu cruzar ele numa cadela, mesmo que normal, produzir uns cachorrinhos retardados é muito grande. E não é o meu foco. O meu foco, como eu disse, é cão de guarda, territorial e para família. Então eu não posso ter um cachorro assim muito fritadeira, porque ele vai gerar complicações para uma família normal. Aquela família que não tem um grande conhecimento técnico para controlar esse tipo de cachorro. É tipo dar uma Ferrari para quem recém tirou a carteira, entendeu? Então não adianta fazer isso. Então eu tenho essa responsabilidade como criador, não é o meu foco. Então provavelmente eu fique com o Dark, como eu disse, já me apeguei. Não posso, né, garantir, vou vender, talvez, como já aconteceu de pessoas me fazerem proposta, mas na época me propuseram um valor praticamente de filhote, e aí já não compensava mais quando eu recebi a proposta. Hoje já é um cachorro com um ano e pouquinho, ele nasceu em janeiro, então é 1 ano e meio, ele deve estar com seus 18 meses provavelmente. É um cachorro que a última vez que o meu amigo esteve aqui, ele se mostrou muito firme, com uma pressão muito boa, só tive que parar o vídeo porque ele enrolou toda a corrente na boca, e se ele desse um tranco ele podia deslocar o maxilar, então na hora eu já parei tudo, né, até eu parei o vídeo tudo de qualquer jeito, de supetão, para ir acudir, porque ele põe muita pressão, ele joga, assim, se vocês olharem o começo do vídeo, eu acho que já deve estar lá na playlist do Dark no YouTube, até vou dar uma conferida nas playlists aqui do Instagram, que tem vídeo que eu já vi que tá no YouTube que não tá aqui no Instagram, que daí talvez eu vou pôr nos destaques também. Vocês vão ver que ele põe muita pressão, entendeu? Então se ele fosse pra cima do cara pra dar um tranco desse com a corrente amarrada no maxilar dele aqui, ele podia estourar a mandíbula e... No maxilar não, né? Mas na mandíbula ele podia estourar e na hora, tipo, já, como eu digo, pra mim o que mais importa é a integridade do meu cachorro. Por isso que o vídeo corta de abrupto. Então é um cachorro que tá firme, eu já posso começar a treinar ele de verdade. E provavelmente eu comece agora, tem esse meu amigo aí que é o único que eu achei com coragem de vir aqui. Ele já topou, vim, não, quando precisar me avisa, se eu tiver com tempo eu passo lá. Todo o resto da galera não veio, quem veio uma vez, nunca mais veio, porque ficava com medo. Então isso me dificultou bastante de trabalhar os cães. Nos cães não, né? O Dark, a Pandora também. A Pandora eu não trabalhei mais, como vocês viram. Não tem vídeo. Se não tem vídeo é porque eu não tô mexendo, sabe? Como vocês sabem, eu sou bem transparente, bem doido. Eu posto a realidade como tem que ser. Então, fiquei com esse impasse com o Dark. Se eu não tivesse o Dark, provavelmente eu ficaria com algum cachorrinho dessa cruza da Pandora ou com uma cruza futura. Gostaria de ficar com o machinho. Mas peço a Deus que Ele abençoe, que aconteça uma prosperidade muito boa na minha vida, que financeiramente eu consiga romper muitas barreiras e daí que com isso eu possa adquirir um local ou uma estabilidade financeira onde ter mais cães não seja um problema para mim, entendeu? Bora para a próxima pergunta. Aqui, ó, falando no Dark. Como está o Dark? Já faz guarda? Bom, como eu estava falando aqui para vocês, o Dark ele tem acho que umas 4 ou 5 passagens, tá? A quarta passagem dele, pressupondo que ele tenha 5 passagens, a quarta passagem ele tive até acho que uns 8 meses, talvez 9, e ele foi refazer a quinta passagem, né, tipo, foi fazer uma passagem de novo, ele já estava com 1 ano e meio, por aí 18, 19 meses, então ele ficou uns 5, 6 meses sem trabalhar, completamente largado, aí justamente como eu falei, da dificuldade de achar pessoas que venham até aqui, às vezes quem vem fica muito longe, fica com receio de chegar perto, daí o trabalho não é bem executado, bem feito, então tem esses probleminhas técnicos. Mas a última vez que um amigo meu esteve aqui, eu até pedi para ele pegar uma mangueirinha ali para meio que dar uma provocada de perto, assim, para ver se ele teria a coragem de morder a extensão do figurante, que seria a mangueirinha, e ele foi e já mordeu firme, até falei, vai, nem me preocupei se estava em caça, agressão, não sei o que, eu só queria ver se ele ia ter essa vontade de partir para cima e morder, pegar mesmo para ver qual é que é, e ele foi, vocês viram ali o vídeo,
Acho que já tá postado, né? Tenho quase certeza que sim. Se não tá porque eu esqueci. Daí vocês me cobrem também, que depois eu venho e posto. Então, assim, é um cachorro que agora é só trabalhar. Ele tem uma agressão muito bacana, ele é um cachorro muito inteligente, é um cachorro que ele já me chamou a atenção aqui no pátio algumas vezes. Ele é um cachorro muito ligado, de uma capacidade... Bom, ele é metade Mali, né, gente? Então, ele tem essa habilidade, essa inteligência dos lopoides. É um cachorro que, por exemplo, qualquer alteração no meu pátio, ele percebe na hora. Se eu pegar uma sacola agora de noite e colocar lá no meu portão, amanhã de manhã, quando ele acordar, se ele passar o olho, ele já bate o olho e já alinha pra sacola, entendeu? Já vai igual um raio pra pegar, pra ver o que é. Sabe? É um cachorro que ele não hesita, é um cachorro que não para pra tipo, o que é aquilo? Ele não entra em ojeriza, ele não entra em defesa, sabe? Ele viu, ele já quer partir pra rachar. Teve uma outra circunstância que me chamou a atenção também, esses tempos atrás a gente tava ali fora com eles brincando e tal. E lá na casa de cima, assim, bem no alto, o vizinho pegou e deu, tipo, bateu a moto assim pra fazer pegar. Cara, na hora ele já parou, olhou, ele tava pra direita do meu pátio. E ele já prestou atenção, quando ele viu de onde era o barulho, ele já saiu correndo com tudo pra esquerda, que era justamente de onde vinha o barulho, sabe? Já pra procurar e ver o que era, olhando pra cima e caçando. Então, assim, ele é um cachorro muito, muito, muito ligado, sabe? Um cachorro que trabalha pra uma guarda territorial. Se fosse um cachorro, por exemplo, que ficasse solto no perímetro, principalmente numa empresa, mas não ia ter uma penada que se movesse dentro dessa empresa sem que ele ouvisse, prestasse atenção e partisse pra cima, sabe? Então, vou começar a trabalhar agora, desenvolver mais essa parte de treinamento do Daikin, porque é um cachorro muito bom. Como eu disse, ele é 99% perfeito. É só aquele 1% de retardado que pro meu projeto, prestem atenção nisso, pro meu projeto de criação e seleção de cães, não é o que eu desejo. Mas, é só pra mim ter ele como um cão de guarda? Meu Deus do céu, cara, o cachorro é excepcional, sabe? É excepcional. Bora pra próxima pergunta. Pô, me iludi achando que a live ia ser rapidinho. Usa seus cães de guarda pessoal, defesa pessoal? Bom, pessoal, não é uma coisa que eu trabalho meus cães. O único cachorro que eu tive focado 100% em defesa pessoal foi o Iron, que foi meu primeiro pitbull lá atrás, em 2002, por aí. Porque este sim, eu queria, justamente por causa da pressão da raça, por toda aquela mística que tinha sobre a raça, aquele era o olho do furacão do ataque à raça Pitbull, então eu queria que o meu cachorro fosse o cachorro mais querido, mansinho, dócil e carinhoso da face da terra, entendeu? Então meu cachorro literalmente era um cachorro público. Eu treinei, preparei, condicionei ele para ele ter zero agressão. Tanto é que meus amigos, era um cachorro muito lindo, o Iron era um cachorro lindíssimo, entendeu? É uma pena que naquela época a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje para tirar fotos, porque eu queria ter um acervo de fotos do Iron, era um cachorro excepcional, tanto é que ele correu pista e ganhou de um cachorro importado, que depois foi grande campeão e tudo mais. Então era um cachorro na época que era meu, tá? Mas era um cachorro assim, de beleza, assim, absurdo, então ele chamava muita atenção. Era um cachorro red nose, dourado, com um esfumaciado levemente marrom, assim, no focinho, bem suave. Cara, o cachorro era lindo, tá? O cachorro era lindo, tamanho, estrutura. E então meus amigos gostavam, ele chamava muita atenção, então a gurizada gostava muito de pegar o Iron pra ir passear na rua. Eles me ligavam, ô Gaúcho, posso passar aí pra pegar o Iron? Eu digo, pode, irmão? Aí eu sempre dizia pra ele, ó, só, daí eu ia lá, botava guia, tudo, botava focinheira, digo, ó, vamos passear. Daí os caras me levavam pra praia, todo mundo passava a mão. Quando a gente ia acampar, eu levava ele pros acampamentos, soltava no meio da galera, sabe? Tipo, a galera tudo passando a mão, brincando, sabe? Jogando bolinha, jogando coisa pra ele buscar na água. Então, assim, mas aí o cachorro era mais inútil que um cachorro, tipo assim, mais manso do que um cão guia, sabe? Era o legítimo bobão, assim. Mas isso era proposital, foi todo um trabalho que eu fiz, e aí ele sim, para que eu tivesse a condição de me sentir protegido e para mim começar a praticar algumas coisas que eu vinha aprendendo sobre treinamento de defesa pessoal, eu trabalhei ele nesse aspecto, justamente para validar a teoria que eu sempre defendi, porque para mim, um cão de defesa pessoal, ele precisa, no meu ponto conceitual, ser idêntico a um cão guia. Ele tem que andar em qualquer lugar da face da terra sem esboçar zero iniciativa de agressão a alguém, sabe? Esse é o meu conceito de cão de defesa pessoal. Porém, no momento que ele for acionado, ele tem que partir para rachar aquilo que foi dado de comando para ele. Então esse é o meu conceito. Eu precisava ver se isso era aplicável na prática. E aí eu fiz do Iron a minha cobaia e deu super certo. Ele devia ter uns 7 para 8 meses, mais ou menos. Acho que eu também já comentei isso aqui em live. Eu estava numa praça, era uma praça um pouquinho mais isolada, e eu sempre saía com o Iron muito tarde. Eu saía com ele várias vezes por dia, mas geralmente também à noite, assim, quando eu queria que ele corresse, eu fizesse algum exercício com o peitoral, eu levava ele mais à noite para os lugares, justamente para não ter tanta gente enchendo o saco. E aí nessa praça tinha lá uns 3, 4 malacos, assim, uns caboclos bem esquisitos, eu tava passando, sei lá, uns 15 metros dos caras, e eles me perguntaram se eu tinha fogo. Ô, irmão, tem fogo? Eu digo, não tenho, não fumo. Não, mas eu cheguei, eu digo, não, irmão, tô com pressa, sabe aquela, tu sente ali a maldade da coisa? Daí não deu pra desbaratinar, nesse meio tempo um cara meio que abriu, falou, ô, irmão, chega aqui, vamos conversar, pô, cachorro bonito. E daí o cara meio que tentou me fazer um cerco, deu os outros 2 caras no banco, daí eu falei, velho, não vou criar caso, né, cara? Daí eu peguei, cheguei, mantive ali uns 3 metros de distância ali do cara.
E o cara, pô, cachorro bonito e tal, e ele era meio filhotão ali, devia ter uns 7, 8 meses, mas eu já trabalhava essa questão da guarda com ele. Quer dizer, a guarda não, da defesa pessoal, perdão. E foi daí que começou a minha escola, que vocês ficam brincando, né, zoando aí a escola do mendigo. Então eu pegava assim os mendigos, carroceiros na rua, sempre chamava eles pra fazer ali o treininho rapidão com o Iron. E aí esse cara chegou, falou, e esse cachorro bonito e tal, não sei o que, é brabo? Eu digo, não, irmão, ele é meio tranquilão ainda, ele é meio sossegado. E o cara, pô, tô vendo, e ele ali, sossegado, dando uma boa, balançando o rabo. E daí os caras, pô, posso fazer a mão, passar uma carinha? Eu digo, não, cara, não dá e tal, eu tô com pressa aqui. Ele disse, pô, mas esse cachorro é bonitão, cara, muito bonito, queria ter um desse assim pra mim. Eu digo, pô, que legal e tal, né, então uma hora tu acha e tal, não sei o que lá. Ele disse, não, tu não entendeu, eu quero ele pra mim. Daí ali eu falei, velho, deu ruim, né, cara. E aí nesse meio tempo ele meio que se levantou, assim, fez que ia levantar, sabe, tipo, ele falou assim, tu não entendeu, eu quero ele pra mim. Eu falei, pô, não vai dar, irmão, esse aqui já é meu. Daí ele falou, eu não lembro o que foi, como eu disse, isso faz muitos anos. Alguma coisa do tipo, então vamos ver, ou então eu vou pegar. Eu não lembro o que foi que ele resmungou, que eu entendi que ele ia levantar, e dei o comando pro Iron. No que eu dei o comando, o Iron foi pra cima dele, só que daí o cara fez assim, o Iron pegou a parte de baixo aqui da jaqueta. Eu acho que não chegou a morder o cara, né, mas pegou ali a jaqueta, ele ficou pendurado. O cara começou a gritar, socorro, socorro, pitbull. O cara que ia me cercar, que tava mais pra longe, já deu uns passos pra trás. O do banco já se jogou e saiu correndo, pitbull, pitbull. Aí eu já mandei o Iron largar na hora, porque eu sempre trabalhei muito solto dos meus cachorros. Falei, larga, ele já largou, e eu corri pra um lado, os caras correram pro outro, e graças a Deus nunca mais aconteceu, né, nunca mais esbarrei com esses malucos, ninguém chamou polícia, não, ficou por isso mesmo, entendeu? Então, foi a única vez que eu tive um cão de defesa pessoal, treinado pra defesa pessoal, foi o Iron, né, para alguns amigos, na época dos Pitbull, treinei, trabalhei alguns cães sim, mas para meu uso próprio, depois foi sempre cão de território, porque daí era a minha necessidade. E o cão de território, agora é meu conceito, minha concepção, tá, pessoal? O cão de território, eu defendo a tese do meu conceito, que ele precisa trabalhar única e exclusivamente dentro do território. Só no território. Por quê? Porque eu sou um cara, isso é meu, tá? Eu sou um cara que eu gosto de passear no parque com meus cachorros, eu gosto de passar no meio da multidão, eu não vejo problema nenhum em a galera ir ali fazer um carinho, passar a mão, brincar com meus cachorros. Eu não vejo problema com isso. Então, meus cães, eles nunca associam agressão, defesa, trabalho fora de casa. Não faço isso. Tanto é que vocês já viram, tem vídeo aqui do Sombra e do Escuridão no parque, as pessoas jogando bolinha, jogando coisa pra eles brincar, fazendo carinho. A própria Pandora, vocês já viram lá no cachorro andando lá no meio da galera, tudo solta. A Pandora, porque eu quis fazer algo diferente, como eu disse, a Pandora foi uma cobaia de atualizações de teorias que eu criei, né, para ver se algumas coisas dariam certo ou não trabalhando diferente. Então a Pandora, eu nunca deixei ninguém fazer carinho na Pandora na rua. Ela andava solta no meio do pessoal, lá no cachorro, brincava, tudo, mas eu explicava pra galera, só não faz carinho, não brinca, não chama. O pessoal sempre respeitou, numa boa, nunca tive problema com isso. Então eu não gosto que meus cães associem a possibilidade de trabalho fora de casa. Os meus cães de território. Porque, como eu disse, eu gosto de passear com eles, ir lá no parque, soltar. Acho maneiro pra caramba, é uma coisa que eu gosto de estar andando com aquele cachorrão, alguém passar e dizer, pô, cachorro bonito, pô, não sei o que, bater um papo. Eu posso fazer um carinho? Eu digo, pode, cara, pô, sabe? Eu acho que tira um pouco essa mística, sabe? Do cachorro assassino e que tem que ser descontrolado, entendeu? Eu não curto assim muito, eu gosto de quebrar essa mística, sabe? Tipo, dentro da minha casa ele vai te matar, mas fora da minha casa ele não vai fazer nada. Isso é meu, tá? Não tô falando sobre certo e errado ou como devem fazer. É o meu ponto de vista. Então, respondido, vamos para mais uma. E antes de ler a próxima pergunta, como eu digo, vou aproveitar e fazer bastante corte. Me diz uma coisa, sobre essa questão de defesa pessoal, território, trabalhar fora de casa, não trabalhar, deixa aqui nos comentários se tu tá pelo YouTube, qual a tua visão sobre isso? O teu cão aí, tu gosta que ele ataque dentro de casa e fora de casa? Tu gosta que as pessoas interagem com o teu cachorro, tu vai lá na rua passear, brincar no parque? Ou tu prefere ficar só dentro de casa? Deixa aqui nos comentários a tua visão sobre essa questão, beleza? Vamos ver aqui, ó. Tire mais cães, o Dark, defesa pessoal. O que um cachorro precisa para fazer guarda territorial? Pois então, galera, aqui começa um balaio de gato. Mas vamos lá. O que ele precisa? A primeira coisa, tá? Para mim é o ápice do essencial de tudo. Tipo, ó, decidi comprar um cão de guarda. O que eu devo, né? Como eu devo proceder? Inclusive, se tu é novo aqui no canal, nós temos uma playlist, que o nome, né, o título dela é Meu Primeiro Cão de Guarda. E ali eu fiz uma série de videozinhos com um passo a passo de como proceder para adquirir esse cão de guarda, te ajudar nessa questão. Mas respondendo a pergunta, para mim, primeiro de tudo, assim, ó, onde tudo deve partir? Genética. Genética é 85% de sucesso. Se não tiver genética, se ele não tiver dentro da genética dele as características da guarda, ele não vai ser um bom cão de guarda. Tu pode treinar, trabalhar, fazer o que tu quiser fazer, ele vai se tornar, como eu digo, cinematográfico, fazer vídeos incríveis atacando bite, manga, simulação de invasão com bite, mas se não tiver no coração, tudo será teatro de condicionamento.
tá? O cachorro, do meu ponto de vista, ele precisa nascer, tecnicamente falando, conceitualmente falando, eu não sei dizer o que é, entendeu? Mas ele precisa ter alguma coisinha dentro dele, que é o que eu, sei lá, grosseiramente, estupidamente, empiricamente, chamo de percepção de território. Como você sabe, já conversei com diversos treinadores, e toda vez que eu entro nessa questão, eles dizem que é posse por recurso. Ah, é posse por recurso, é posse por recurso, mas eu já vivi algumas experiências que, para mim, como eu disse, dentro das minhas limitações, da minha burrice, é muito perceptível. Eu já tive a oportunidade, vocês já viram isso falando em live, de conviver com cães que não tinham uma fronteira física, entendeu? Para estabelecer, tipo, ó, daqui para dentro é pátio, daqui para fora não é. Entendeu? E ele tinha a noção exata do que era a área a ser cuidada. E ele ia, como eu disse, não tinha muro, não tinha cerca, não tinha nada. Tipo aqueles condomínios de família, assim, vai um monte de gente construindo suas casas e não tem uma divisão, não tem uma cerca, não tem um limite. Então esse cachorro andava 5, 6 metros e todo mundo fazia carinho nele, todas as pessoas das outras casas faziam carinho nele, e aí ele andava 5, 6 metros de volta e não deixava nenhuma daquelas pessoas ir na minha casa, entendeu? Eu achava aquilo fantástico, foi um dos arrependimentos que eu tenho de não ter filmado o Pitocão. Eu já havia passado isso com cães que não eram meus, essa noção, mas aquilo me chamou muita atenção. E com os meus cães de território, eu observo, vamos dizer assim, claro que quando ele nasce e é filhote, não tem como tu saber. Por isso que eu disse que é importante a genética. Porque se o pai tem essa característica, a mãe tem essa característica, os avós têm essa característica, os bisavós têm essa característica, se toda essa árvore genealógica tem essa característica de aversão a estranhos no território, então geneticamente esse cachorro está sofrendo um funil para que ele tenha essa característica, entendeu? Então, se ele não vier a ter, é porque ele foi uma mutação desfavorável dentro da ninhada. Mas a tendência seria que ele, né, por genética, fosse muito bom. Então, eu acho que essa questão de intolerância a estranhos no território dele, eu acho que esse é o crucial de tudo, e tu vai achar isso em pais, avós e bisavós. Então, se essa árvore genealógica tem, naquela ninhada, os cachorrinhos terão. Né? A probabilidade é gigantesca de que tenham. E quando tu vai observar isso? Cachorrinho, por exemplo, como eu filmei na ninhada da Pandora. Tinha cachorrinho ali com, sei lá, acho que 43, o Dark e mais 2 irmãos, ou o Dark e mais um irmão, não vou lembrar agora. Eles já latindo pro cara que foi lá no portão, tem lá o vídeo postado, então já todo brabinho e bancando, acho que com 43, 48 dias. Claro que aquilo ali não é guarda, né, gente? Ele tá ali, é um filhotinho, então, mas tu já vê ele esboçar aquela coisa, tipo, ô, cara, né, que cara esquisito esse aí. Na ninhada da Pandora era muito legal, porque assim que eles começaram a ficar espertinhos ali pelos seus 30, 35 dias, sabe aquela fazia que eles são meio pateta ainda? Era muito legal, porque quando abria a porta, eles me escutavam caminhando nas britas, eles já latiam, já tinham uns lá que já causava estranheza para eles aquilo, eles já davam uns latidinhos. Então são essas coisinhas que tu vai observando, pelo menos eu vou observando. O cachorrinho que se incomoda com alguma coisa que perturba o ambiente. Depois, quando eles começam a brincar ali com os 45, 60 dias, 50 dias, que eles brincam, correm, quando alguma coisa foge do normal, que eles esboçam uma reação, que é defensiva, lógico, mas para mim, essa reação, eu tento, é uma leitura, alguma coisa mais empírica, não tem como explicar, mas eu tento separar entre uma reação de coragem, não vou falar de agressão, tá? Uma reação corajosa, do tipo, ele tá incomodado com aquilo, lá tá todo bravinho, machinho, do que uma reação do tipo, meu Deus, o que é isso, caramba, e ele esboça uma reação, mas tu vê que ele tá meio inseguro com aquela reação, sabe? Que é muito mais um tipo, cara, sai fora. Pelo menos na minha cabeça, vocês podem me chamar de maluco, eu consigo ver nos filhotes essas respostas. Aí vai dizer pra mim, então ele fez isso, vai ser um ótimo cão. Não, cara. Não, mas eu preciso de pontos para começar a ir considerando a minha seleção. Então, genética de descendência de árvore genealógica, depois essas reações naturais a perturbações do ambiente, e quando eles já estão maiorzinho, com 65, 70, 90 dias, observar a postura deles mediante alguma coisa estranha. Então, tipo, ele tá ali bonitinho, chegou uma pessoa no portão, bateu palma, ele já ficou ali, tipo, aquela postura, eu já acho isso legal, entendeu? Porque ele já tá começando a me mostrar, tipo, velho, daqui pra frente é só tu não me estragar. Porque daí outra coisa que é muito comum, mas a gente, pelo amor de Deus, isso é uma verdade. Nos esses últimos, sei lá, 2, 3 anos que eu tô no projeto Bandog, o que eu já vi de atrocidade na internet por pressa, vocês não têm ideia. Eu vejo cãezinhos, às vezes, de 5, 6 meses, que eles estão ali brabinho e tal, e nego já vem, tipo, treina, e faz, e... Cara, eu não tô dizendo que é errado. Mas eu acho muito doido, muito doido. Porque a chance de tu dar uma espanada por qualquer razão nesse cachorro é muito grande. Sabe? A gente começa a lidar numa linha minimamente tênue entre dar tudo certo e dar tudo errado. Sabe? Então eu acho que tu só precisa ir deixando aquilo desenvolver, ele vai... Porque tu não precisa botar pressão. Seria a mesma coisa que tu pegar uma criança de, sei lá, 9, 10 anos, entendeu? E botar ela, não, tipo, agora eu vou te trazer aqui pro meio do treinamento do BOP, porque um dia tu vai ser um cara do BOP, então vai. Ou então pega ela e joga ela dentro do octógono do UFC pra lutar com o Vanderlei Silva, com o Vitor Belfort, porque um dia eu quero que tu seja um lutador de UFC. Não vai, sabe? É um pouquinho de exagero.
sabe? Então eu acho que é só a gente ir trabalhando esse cachorro que ele vai desenvolvendo e vai chegar lá, entendeu? Então é isso, pessoal. Genética é fundamental. Depois, nesse critério de seleção, as reações de filhote, né, nessa fase ali dos seus 45 até os 70, 90 dias, quais são as reações que ele apresenta. E aí depois, que daí seria a cereja do bolo, é o processo de treino e manejo, para tu não estragar, porque o que tem de cachorro... Eu conheci, infelizmente, cara, 2 pretendentes da Pandora, que eram assim, uns cachorros excepcionais. Meu, tinha tudo para ser os cachorros mais incríveis do planeta. Mas os negros erraram a mão, meteram a carreta na frente dos boi e espanaram os cachorros, entendeu? E aí, se tu filmar o cachorro hoje, qualquer um com uma certa noção vai dizer, esse cachorro tem medo, esse cachorro é assim, esse cachorro tá em defesa, esse cachorro não presta, esse cachorro isso, esse cachorro aquilo. E eu vi os cachorros, eu sei que os cachorros eram muito bons e foram espanados. Então, eu tenho muita vontade de usar esses cães um dia no meu projeto, para eu saber a capacidade deles, mas é um risco que eu assumiria perante o público das pessoas julgarem mal o pai da ninhada por erro de manejo, tá? Então, assim, tenham calma, gente, tenham calma, sabe? Se o cachorro é bom, eu sempre falo isso, se o cachorro é bom, é só tu não estragar, que ele já vai ser bom. Vamos pra próxima. Aqui. O que tu acha dos cães de raça? Barbaridade. Vocês querem botar na fogueira hoje mesmo, né? Vamos lá. Cães de raça. Primeiro, eu sou um defensor das raças. Eu acho que as raças, os cães de raça, eles são resultado de um trabalho absurdamente incrível no passado, onde pessoas selecionaram cães única e exclusivamente por função das mais diversas funções, com as mais diversas finalidades, com as mais diversas características. É muito intrínseco a raça. Eu vejo assim, hoje em dia Hoje em dia tá complicado a internet, sabe? Porque existe uma regra que diz que toda regra tem a sua exceção. E aí o pessoal vai lá na pontinha pegar a exceção para justificar, sabe? Eu sempre dou o exemplo de, cara, então quer dizer para mim que Mega Sena não existe só porque a probabilidade de ganhar é pequena? Não, é um padrão. O padrão de a probabilidade de ganhar na Mega Sena é aquela regra ali. Se não me engano, acho que é 1 para 50 milhões. Então as raças, elas têm características intrínsecas sim. E aí eu vejo o pessoal dizer assim, não importa a raça, o que importa é o indivíduo. Tudo bem, mas vamos com calma. Porque se eu não partir da raça, eu não chego no indivíduo. Entendeu? Eu quero um cão de guarda. Mas eu quero que ele trabalhe em matilha, seja extremamente dócil com a família e uma máquina assassina para estranhos. Eu tenho certeza que por alguma razão a primeira coisa que veio na tua cabeça foi o fila. Entendeu? Por quê? São características intrínsecas da raça. Entendeu? Então eu escolho as características que eu quero, depois eu vou escolher a raça que corresponde às características que eu quero, e aí depois que eu escolher e decidir a raça, aí eu vou buscar os indivíduos que vão corresponder dentro da raça as características que eu quero. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado quando o pessoal fala, não importa a raça. Eu nunca vi em toda a minha vida, por exemplo, tu pegar um Schnauzer para fazer condução de rebanho de ovelha. Tá entendendo? Por quê? Porque ele não serve para isso. Por quê? Porque a raça não foi feita para isso. Aí tu vai dizer para mim, mas quem foi feito? O Border Collie? Foi. Todo Border Collie serve para isso? Não. Então, primeiro tu acha a raça, para a função que tu quer. E dentro da raça, tu garimpa os indivíduos que vão exercer a função. Conseguiram entender a minha visão sobre isso? Então eu sempre irei defender raças. Porém, a pergunta provavelmente veio, porque a grande polêmica hoje sobre raças é o quê? A questão da... como é que se diz? Da pouca variabilidade genética, do excesso de recessividade e de uma série de problemas de saúde, ou comportamentais, ou fisiológicos, que vêm ocorrendo nas raças. Mas aí é por causa desse afunilamento genético, é porque essa falta de conhecimento por grande parte dos criadores, tá, pessoal? É uma quantidade significativa de pessoas que têm um conhecimento extremamente empírico, e aí eles fazem umas doideiras de fazer endocruzamento, fazer híbride e tudo mais, e line híbride, todos os híbrides que eles querem fazer, com umas linhas de raciocínio completamente deturpadas, sabe? Um conhecimento 100% empírico, e eles fazem esse gargalo, esse afunilamento genético muito forte. Eu já vi gente cruzando irmãos sem um critério estabelecido, entendeu? Chegar pra mim, e eu gosto de conversar com as pessoas, e como eu digo, eu não julgo ninguém, nunca digo, tu tá errado. Não, você sabe, vocês me conhecem aqui já há um bom tempo. Mas eu gosto de tentar entender o que tá por trás daquela ideia da pessoa. E aí o cara chegar pra mim e dizer, não, é porque o cachorro é muito bom e a cadela é muito boa. Eu digo, tá, tudo bem, mas tipo, eles são resultado da primeira cruza que tu fez. Então tu cruzou um macho e uma fêmea, nasceram aqueles cães, e aí tu pegou os 2 cães que ficaram pra ti e cruzou um no outro. E aí, por exemplo, assim, não é que o cara buscou o melhor irmão ou a melhor irmã. Não, é que como os 2 deram bom, ele cruzou os 2. Sabe? Eu digo, velho, esses cachorros ainda nem desenvolveram. A cadela ainda nem teve cria. Essa vai ser a primeira cria, vai ser do irmão. Então tu não sabe se ela vai ser uma boa mãe, se ela vai ter habilidade materna, se o cachorro é bom reprodutor, se vai fazer uma boa quantidade de filhotes. Tu não sabe se essa cachorra, por exemplo, eu acredito que pra gente entrar
um afunilamento tão forte como esse, tu precisa dar o próximo passo com uma abertura muito grande e tu ter assim uma característica mas muito fixada dentro do teu plantel, dentro daquilo que tu vem buscando e selecionando, que tu vem refinando. Essa característica ela tem que estar muito forte, muito marcada, e tu vai estar reforçando essa característica ciente de que outros defeitos não estejam sendo reforçados. Então, para tu fazer uma primeira cruza fechada de irmãos, por exemplo, assim, eu vou defender que essa cruza seja feita quando o cachorro tiver seus 6, 7 anos, por exemplo, e tu já tenha tirado umas 6, 7 ninhadas nesse meio tempo, para tu avaliar, como eu disse, a questão da habilidade materna, a habilidade de monta do macho, a capacidade reprodutiva do macho, a qualidade de sêmen do macho, se esses cães vão ter muito calo, não vão ter, se vão apresentar doenças genéticas, se não vão apresentar. Então, eu não sou contra o fechamento, pelo contrário, eu pretendo fazer fechamentos, mas esse fechamento ele precisa ser muito bem trabalhado, muito bem, tu tem que saber muito bem o que tu está fazendo. E hoje, o que a gente mais vê, principalmente nos cães de raça, a gente vê essa questão das pessoas fazerem alguns refinos, né, nas raças, vão reforçando essas características, daí a gente geralmente chama da síndrome do campeão. Então tu pega o cachorro lá, e não é só na exposição, tá, galera? Não é, antes que vocês falem, não. Ah, eu tenho o cachorro que foi campeão mundial de GP. Cara, a demanda pelo sêmen daquele cachorro vai ser gigantesca. Ah, eu tenho o campeão brasileiro de Mundial Ring. Quem pratica Mundial vai cair tudo em cima desse cachorro, porque tu quer ter o sangue do campeão. Entende? E aí, extrapolando lá para o outro lado, só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, que daí é em relação a cavalos. Né? Eu gosto bastante, já me fui muito mais participativo na raça crioula. Hoje em dia, por causa de algumas decepções, eu praticamente nem acompanho mais a raça. Mas eles fazem muito isso, e eles têm uma característica que eu já vi em uma galera do cachorro, que eu não sei o porquê a galera atribui qualidade ao macho. Ah, não importa a cadela, contanto que o macho seja bom. Gente, isso aí é ensino fundamental. Quando tu vai produzir um gameta, ou seja, tipo, tem o espermatozoide do macho e o óvulo da fêmea. O nosso cromossomo, como você sabe, aquele xizinho lá, ele se separa, e aí um vai para um espermatozoide e a outra ponta vai para o outro espermatozoide. Entendeu? Então cada espermatozoide tem metade do nosso DNA. Por quê? Do nosso cromossomo, tá? Para vocês entenderem. Porque daí quando ele entrar no óvulo, que ele fecundar o óvulo também vai ter metade, porque na mulher acontece o mesmo processo. Metade vai para um óvulo e a outra metade vai para o outro óvulo. E aí, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, aí nesse momento o DNA humano é formado com as duas metades, com nossos cromossomos inteiros. Então não tem como tu atribuir qualidade para o macho que não vai ter interferência da fêmea. Não faz sentido. Então, para vocês verem, se uma coisa tão fundamental de ensino médio, tá, de 2º grau, não está claro na cabeça de uma grande parte dos criadores, como é que a gente vai entender que a seleção genética dos criadores está sendo bem feita? Tá entendendo? Se um conceito tão trivial como esse não está estabelecido. Então o problema hoje não são as raças. É essa falta de conhecimento técnico nos cruzamentos. E aqui a gente tem um problema gravíssimo, gravíssimo. Aqui sim, é o coração de todo o problema. São os fechamentos de livros inquestionáveis. Tá? Por quê? Hoje, graças à ciência, à evolução da tecnologia, a parte genética está muito refinada. Mas está assim, ó, anos-luz do que estava 10 anos atrás. Então existe a total possibilidade e facilidade de se fazer um estudo e um mapeamento genético para abertura de livros controladamente nas raças, certo? Vamos supor, por exemplo, tal raça não consegue mais fazer monta natural. Então, através de estudos genéticos, tu faz um mapeamento de raças semelhantes, principalmente comportamentalmente, geneticamente e morfologicamente, àquela raça em específico. Pega os indivíduos mais aptos, faz a inserção, tudo baseado em estudo genético, e isso aí teriam que ser grandes entidades, tal qual a UFCI, por exemplo, em nível global, para que a gente faça uma abertura genética do plantel da raça, e não do plantel nacional da raça. Não adianta fazer no Brasil isso. Tem que contribuir para a variabilidade genética das raças no mundo. Então, uma entidade tal qual a UFCI poderia fazer esse tipo de coisa, pegar, faz esse rastreio genético, faz essa inserção, mas não é pegar um cachorro qualquer e jogar na raça e deu, acabou. Não. Para quem tem uma certa familiaridade com cruzamento bovino, tem uma raça, procure no Google depois, digita lá, Girolando PC, certo? E aí ele vai mostrar todos os cruzamentos. Então tu vai pegar uma vaca holandesa com uma vaca girolando, um touro que seja, cruza os dois. Daí nasceu meio sangue. Daí eles pegam esse meio sangue e cruzam no holandês. Aí depois eles pegam um meio sangue e cruzam num gir. Daí acho que agora já me perdi na sequência, mas acho que ele é um 3/4. Aí cruza 3/4 no 3/4. E depois cruza num 3/4, que daí dá um 7/8. E daí lá embaixo sai o PC, que seria o puro por cruzamento. Mas por que se atribui esse puro por cruzamento? Porque numa matemática meio maluca, a gente faz o quê? Esse aqui com esse aqui, então cruzou os dois, é 50%. Aí cruza com esse, aí é 25%. De 25 cai para 12,5, de 12,5 cai para 6 ponto alguma coisa, 6 ponto alguma coisa cai para 3 ponto alguma coisa, 3 para 1,5, e o próximo 1,5 com 1,5 dá 0. 0,75, então 0,75, 20 e 0. Entendeu? É mais ou menos essa linha de raciocínio matemática.
Mas isso não acontece, porque dentro do genoma já existem as inserções. E se a gente partir para uma linha muito mais longe ainda, com o genoma das espécies, nós podemos hoje pegar a sequência específica de um problema, certo? Vamos supor, por exemplo, sei lá, uma dermatite de pele. Então a gente pode pegar, estudar o genoma daquela raça, ver qual é a combinação, a sequência genética que gera a dermatite, e através de inserção, daí pode ser por plasmídio, tem uma série de técnicas, vai lá e avalia no PCR, essas coisas todas, aí com essa inserção, tu pode colocar, por exemplo, uma espécie que não tem, certo? Aí o que caracteriza geneticamente ela não ter essa dermatite? Qual é o que atribui geneticamente para que ela não tenha? E aí tu pega essa sequência e faz a inserção. Então, esse animal, geneticamente modificado, poderia ser, por exemplo, a chave de abertura dentro da raça. Eles poderiam pegar um exemplar da própria raça para fazer esse melhoramento genético com essas técnicas que a gente tem hoje, e com certeza devem ter técnicas muito mais avançadas, porque eu parei de estudar genética tem, sei lá, 10, 15 anos. Então já deve ter coisa muito mais avançada. Então tu poderia pegar esse cachorro perfeito, que foi geneticamente modificado e alterado, e dele fazer uma inserção na raça. Entende? E mesmo assim, eu faria um projeto paralelo, vendo, como eu disse, 2, 3, 4, 10 gerações. Se não tivesse um pepino grande, aí essa 10ª geração entra de volta pro livro. Entendeu? Então eu acho que isso é importantíssimo, tá na hora dessas grandes entidades começarem a pensar nisso, tá? Porque as raças realmente vêm sofrendo uma pressão de endocruzamentos, endogenética muito forte, que está gerando muita recessividade. E é um gargalo, entendeu, gente? Porque se tu parar para pensar, o que eu quero que vocês entendam em relação a isso? Não importa de onde tu traga teu cachorro, esse cachorro é originário de algum cachorro. E a genética ela tem uma taxa de mutação. Então toda vez que um cromossomo é dividido, ele tem uma taxa de mutação, que podem ser benéficas ou maléficas, que é o que a gente chama de processo de seleção natural. Foram alterações genéticas, né, mutações genéticas naturais, que foram acontecendo nas espécies, que foram, como é que se diz, expressando características que tornaram aquela espécie mais apta ou não a determinada circunstância. E aí essa circunstância é a seleção natural, que gerou pressão, e aquele animal que tinha aquilo se beneficiou, e os que não tinham se extinguiram. Então, é importante isso, né, a gente ter esse cuidado, porque vamos supor que hoje tu tenha 1 milhão de cães da raça X, certo? Se tu retroceder 100, 150 anos, esse 1 milhão de cães da raça X provavelmente se originaram de 20, 50, 100 cães de um determinado ponto. Então, daquele ponto ali, que tinha lá 100 cães como base daquilo que eles estavam purificando como raça, dali para frente, todo esse 1 milhão de cães vai ter em algum momento a filogenia desses cães base, entendeu? Então é uma tendência, por mais diferente que seja a linhagem, sempre vai estar cada cruzamento trazendo um refino, nem que seja de um ancestral filogenético lá no fundo, entendeu? Então eu sempre vou defender raças, sempre, eu gosto de raças, até porque para mim fazer os meus vira-lata, minhas cruzas, eu dependo de raças, entendeu? Eu preciso buscar indivíduos, eu preciso buscar raças com características específicas e com indivíduos que preencham aquela qualidade que eu estou buscando. Então, sem raça não existe nem Bandog. Porque Bandog nada mais é que uma bagunça de raça, entendeu? Então, em relação à raça, seria essa a minha consideração. Vamos para a próxima. Bom, galera, é isso. Então, em relação às perguntas, respondi todas, né? Vou deixar aqui no final agora, se alguém quiser fazer alguma consideração ou mandar alguma pergunta, eu respondo. Tem uma aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê? Tá, então vamos lá. Já foi respondida, é sobre as leis. Só que eu deixei pular um ponto, até foi bom ter lido ali. Em relação às leis, né, sobre esses ataques, já existem. O problema no Brasil hoje é que já existe lei para tudo, gente. Não adianta a gente ficar criando mais lei, sabe? E leis que às vezes sejam redundantes. Por exemplo, uma lei que te obriga a ter um teste, né, para andar com o teu cachorro na rua não existe no Brasil. Então seria interessante ter. Mas, por exemplo, a pessoa perguntou ali, não seria mais interessante a gente fazer leis para punir os responsáveis? Já existem essas leis. Essas leis já existem. O problema é que no Brasil nada é cumprido. Tal qual a gente pode ver a lei anti-pitbull lá de Santa Catarina. Ela surgiu em 2006, 2007, acho que foi quando eu entreguei a federação, porque eu falei, cara, perdi a guerra, tipo, né? Foi tudo em vão. Tá proibida a raça no estado que eu moro, né? Que eu morava em Santa Catarina. Então, mas de 2006, 2007 até hoje, sempre existiu o pitbull em Santa Catarina. Tá entendendo? Então, quando a lei já existe, não tem por que fazer uma nova lei, é só fazer as que leis existem serem cumpridas. Tá entendendo? Então, nesse aspecto, eu acho que não precisa criar uma nova lei. Ah, não, agora vai ter tanto para o dono do cachorro que, sabe? Então, já existe lei para punir pessoas que geram danos a terceiros através do seu próprio cachorro. Então, acho que não precisa de uma nova lei. Bom, galera, essa foi a live do Projeto Bandog Responde.
um projeto totalmente novo aqui, né, por sugestão, como eu disse, de 2 seguidores. Abri a pergunta lá, a votação para vocês, para ver se vocês iriam gostar ou não. E surpreendentemente, acho que 94, 96% das pessoas votaram que sim, que gostariam desse perfil de live, onde eu viria aqui responder as perguntas e as dúvidas de vocês. Então, agora, para que o projeto dê continuidade ou não, só depende de vocês. Então, se tu chegou até aqui e gostou da live, deixa aqui nos comentários o que tu achou desse perfil de live. Gostou, não gostou, em relação ao que a gente conversou aqui, deixa a tua opinião, porque isso é muito importante. E tão importante quanto, não se esqueça, se inscreve, que é importante, tá? A gente continua com uma defasagem gigante entre seguidores e inscritos no canal, então se inscreva. Já clica ali no joinha, no curtir, senão tu vai esquecer. Se tu chegou até aqui e não clicou, tu já esqueceu. E deixa um comentário qualquer aqui embaixo, só para contribuir com o engajamento. Bom, pessoal, um baita abraço. Confesso para vocês que adorei bater esse bate-papo, sabe? Eu quase nunca tenho a oportunidade de expressar a minha opinião sobre os fatos. E eu falo mais que o homem da cobra, né? Como vocês repararam. Então eu gostei bastante desse formato e agora fica aí na mão de vocês. Se vocês gostaram ou não, deixa nos comentários pra gente continuar com ele. Então um grande abraço, tudo de bom e até a próxima live, pessoal. E obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Um abração e desligando.